Sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A senhora descer, pode ficar. A senhora descer, a senhora descer, a senhora descer. Oh Deus. Passei por provações, quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais, mas mesmo assim nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou, me trouxe das suas asas, me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Oh, glória. Obrigado, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Se estás em provações e até pensas em parar, não pode no caminho desanimar. Os seus inimigos têm que vergonhar, pois querem ver tua vida fracassar. Vamos unir as mãos em oração, cantar o hino da vitória em alta voz. Jesus já venceu por nós. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra minha vida. Mas Deus com suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me guardou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Mais firme, mais firme, mais firme, mais firme do que nunca hoje estou. Mais firme, mais firme, mais firme, mais firme do que nunca hoje estou. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode adorar, igreja, pode adorar. Tem glória a Deus. Quem está mais firme do que nunca, diga amém, Jesus. Antes a gente estava derrotado, mas agora a gente está firme. Tem glória a Deus. Antes a gente era fracassado, mas agora nós estamos na bênção. Amém, igreja?
É motivo para glorificar e exaltar a Deus, amém? Obrigado, Jesus. Tem glória a Deus? Tudo que Deus faz é de melhor na tua e na nossa vida, amém? Aleluia. Eu vou considerar o para minha sobrinha já louvar a Deus, amém? Tem glória a Deus? Glória a Deus. Deus, aleluia. Minha sobrinha já vai louvar a Deus, já a bencinha. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória, glória. Não é santidade? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem pegar bem depois. Glória a Deus. Abençoa, Jesus. Aleluia. Maravilhoso, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Fica aqui, que é tudo. Não dá mais pra ficar do jeito que está. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honra o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se ensinou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amando se vê, é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais escarnecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz e tentam enfrentar a igreja os seus artes. É tempo de viver santificação, de ser entregar a Deus de todo o coração. A noiva nada preparada deve estar, o noivo a qualquer momento vai chamar. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pois sem santificação ninguém verá o Salvador. Santidade no agir, santidade no falar, santidade no vestir, santidade no olhar, santidade para vencer o pecado e todo mal, santidade para crer no que é sobrenatural, santidade para esperar a promessa sim, santidade ao caminhar, aos impulsos resistir, santidade ao se levar, a tomar a sua cruz, santidade para subir ao encontro de Jesus.
Pode adorar a igreja. Tem glória a Deus? Quem crê que Deus está aqui, diga amém, Jesus. Aleluia. Obrigado. A Bíblia diz que é das criancinhas que Deus tira o perfeito louvor, amém? Tem glória a Deus? Sabe por que é das criancinhas? Porque vem lá de dentro. Glória a Deus. Tem glória a Deus? Está aqui conosco nessa noite de hoje o pastor Marcos, a tua filha Mariana, né? Amém? E o evangelista que vai ministrar a palavra, o João Alberto. Tem glória a Deus? Quem crê que ele está aqui, diga amém, Jesus. Vamos ouvir já ela louvar a Deus? Mariana. Aleluia. Glória a Deus, louvado, exaltado seja o teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus Tu é grande, maravilhoso, forte, glória a Deus, aleluia. Tua bondade é infinita. Oh, Deus poderoso. Obrigado, papai. Aleluias. Eu também sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria de estar aqui, adorando o nome do Senhor que está aqui, amém? Glória a Deus. Então, para aqueles que sabem, agora o Senhor juntamente comigo, amém? Porque mesmo nós somos infiéis, Ele permanece fiel na nossa vida, aleluia. Aleluias. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai, aleluia. Glória a Deus, Jesus amado. É Deus poderoso. Ah, Jesus. Meu Deus do céu, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Oh, aleluia. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu Glória a Deus, Jesus. ofereço a ti, Deus meu. Aleluia. Pra reconhecer que eu nada tenho, tudo é teu. Aleluia, Jesus amado. Quero te adorar, ainda que Glória a Deus, aleluia. quero te alegrar. Ah, meu Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Oh, Deus. Quando passou branco, aleluia. Pois tu és fiel a mim. Aleluia, Jesus querido. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Glória a Deus, Jesus Tu amado. és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia, meu Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Fiel. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Jesus amado. Fiel a mim. Oh, aleluia, Jesus amado. Oh, Jesus querido, fiel e verdadeiro. Por ter me trazido aqui nessa noite. Oh, taraman, taramanai, taramanai, taraman, taracan, taramanai, taraman, taramanai, taramanai, taraman, taraman, taramanai, taramanai, taraman, taramanai. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Oh, taraman, taramanai, taraman, taraman, taramanai, taraman.
Obrigado, Deus. Oh, Jesus querido. Xarabã, xarabarã, xarabã, xarabarã. Oh, xarabã, xarabarã, xaracá, xarabã, xaracá, xarabã, xarabã, xaracá, xarabã. Glória a Deus, Jesus. Necessidades hão de ser supridas. Glória a Deus. Meu Deus do céu, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glórias a Deus, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiel a Aleluia. mim. Pode adorar, igreja. Pode adorar. Tem glória a Deus? Mesmo a gente não merecendo, Ele continua sendo fiel. Esse é meu Deus, aleluia. Obrigado. Mesmo a gente não fazendo por onde, Ele continua sendo fiel. Mesmo a gente não honrando a Ele continua honrando a nós. Esse é meu Deus, aleluia. Você já parou para refletir nisso? É verdade, Deus. O que nós temos feito para merecer alguma coisa de Deus? Se for ver, nada. Tem glória a Deus? Mas ninguém sabe explicar esse amor que Ele tem para conosco. De abençoar, de prosperar, de guardar, de livrar, de fechar sepultura, de tirar de cadeia, de mudar cativeiro. Ninguém consegue entender porque Ele é Deus. E Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? Tem glória a Deus? Vou considerar para o pastor Marcos, fazendo a vontade de Deus aqui. Tem glória a Deus? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres nessa noite, amém? Porque o nosso Deus é bom e a tua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Para mim é motivo de bastante alegria poder estar aqui junto com cada um de vós. É mais um povo, né, que está na atividade, né? Ainda nessa terra, mas sabemos que um dia nós iremos morar lá na glória, né? Neste mundo ainda que nós passamos por aflições, mas nós sabemos que ainda seremos mais do que vencedores na pessoa bendita do Senhor. Glórias a Deus. Eu fico alegre por Deus nos dar essa oportunidade e ao convite do nosso irmão pastor Osvalmir, né? Nosso irmão evangelista Osvalmir, que nos convidou para poder estar aqui nessa noite. E eu fico maravilhado porque o nosso Deus, Ele se faz presente aqui neste lugar. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente no meio de vós. Então eu já pude sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Jesus também está presente aqui. Aleluia! Ainda que você passou um dia tenebroso, ainda que você passou um dia triste, um dia que talvez você olhou e falou, meu Deus, aleluia, o que é que será que está acontecendo? Mas eu quero te dizer, você que veio aqui nessa noite, Deus, Ele tem uma recompensa para a tua vida. Deus tem uma recompensa para a tua história. Lava sube a comandar a várzea. Louvado é o Senhor, o Deus que pode, Ele está aqui nessa noite. O Deus que faz, o Deus que é, Ele está aqui nessa noite. Ele vai fazer o sonho
aleluia, louvado é o Senhor, fazer para que Deus ele faça? Crê. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Deus. Eu vinha conversando com o nosso irmão pastor Osvalmir. Nós, irmãos, temos um Deus que ele só faz aquilo que nós queremos. É isso. A Bíblia diz que o Senhor lhe disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do teu coração, eu entrarei. Então Deus ele só pode entrar na minha e fazer na minha, na tua vida, o milagre, ou as bênçãos, aleluia, acontecer, se nós queremos. Quantos querem receber a bênção de Deus? Quantos querem receber a vitória nessa noite? Hoje é noite da tua vitória. Aleluia, louvado é o Senhor. Sempre, A aleluia. Bíblia diz que quando o Senhor ouviu, aleluia, alguém gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou e começou glória. a escutar, a ouvir. Obrigado, Jesus. E de repente alguém dizia para ele: para com esse negócio de ficar gritando, chamando Jesus. Quem você pensa que você é? Jesus não vai te ouvir. Quem sabe alguém olha para você e diz: ei, não adianta, não precisa ficar nesse negócio de querer ir para a igreja, porque nada vai acontecer, porque nada vai mudar. Vai, porque aquele que prometeu, ele é fiel para fazer se realizar e para fazer se cumprir a obra na tua vida. Aleluia. Mas Jesus, ele sabia o que o cego precisava? Sabia. Deus, ele sabe o que você precisa nessa noite. Ele sabe. Mas ele quer ouvir de mim e de você. Quem sabe o impedimento que iria te impedir de vir hoje? Não foi fácil você chegar aqui nessa noite. Não foi fácil você atravessar a Macedônia e estar aqui nessa noite. É desta maneira, Jesus. Mas você veio. Glória a Deus, Eu quero dizer aleluia. o nome do Senhor Jesus. Glória, que a glória, vitória é glória, glória, glória a Deus, aleluia. Todos os males Olha que o aí, meu adversário Deus, tem Deus tentado maravilhoso, contra ti, aleluia. nessa noite já caiu por terra. Glória. Aleluia. Esse é meu Deus, obrigado. Chama ele lá, pegou aqueles que estavam, mandou buscar, vai lá, traz o cego. Sabe quem? Aqueles que estavam dizendo para ele: não clama o nome dele. Ele falou: vai lá e chama ele. Aqueles que estavam ali, dizendo para ele: não chama o nome dele, não precisa chamar ele. Jesus pegou os seus discípulos e falou: vai lá, traga ele aqui. Aí o cego se pôs diante de Jesus. Assim como eu e você estamos aqui nessa noite. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Já pensou? Que coisa, hein? Um homem cego, necessitado, aleluia, mendigo, pedia esmola na beira do caminho da estrada. Mas o Senhor foi lá e disse: o que você quer? Fala para mim, declara-me. Que nem aquela mulher, né? Aquela viúva. O que tu tem? Declara-me o que você tem na tua casa. Aí aquele cego, porque é assim, irmão, se aquele cego ele fosse cego, mas ele não quisesse enxergar. Eu já vi um testemunho de um cego que ele falou: eu prefiro ser cego. Eu já ouvi falar tanto deste mundo, das coisas deste mundo, que eu prefiro não ver nada. O desejo dele é não ver. Ele nasceu daquele jeito, se acostumou com a situação. É difícil para nós não enxergar mais depois da idade que nós estamos, não é isso? Mas ele nasceu, aleluia, com aquilo. Então ele falou: eu não quero ser cego, eu não quero enxergar. Tá entendendo? Mas quando agora aquele cego, o Senhor chegou diante dele e falou: o que tu queres que eu te faça? Quem sabe ele não queria ver? O Senhor sabia, mas quem sabe ele não queria ver? Quem sabe ele queria riqueza? Quem sabe ele queria bens? Quem sabe ele queria algo de diferente daquilo ao qual aos olhos do Senhor era a visão dele? Qual é o cego que não quer enxergar? Né? Qual é a pessoa cega que não quer enxergar? E de repente diz a Bíblia, aleluia, de repente diz a Bíblia, essa cara que o Senhor falou para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Confirmou.
Aí o Senhor disse, vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite? Que Deus, Ele pode fazer nessa noite aquilo que deseja o teu coração. Oh Deus, tu és poderoso, Senhor. Deus pode fazer nessa noite. Quantos entenderam aqui? Quantos? Glória a Deus, aleluia. Deus pode fazer o que deseja o teu coração. Obrigado, Aleluia, papai. fé. Aleluia. A tua fé te salvou. A fé. Aí agora uma palavra só para me concluir e terminar aqui, pastor. Eu não vou tomar o tempo não, meu Deus. Tem o pastor Oswaldo, eu vim para ouvir nessa noite. Diz assim, ó, no livro de Lucas capítulo 7. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Só para adiantar, capítulo de número 7 do livro de Lucas e o versículo 6. Foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno Deus, tu és santo, de Senhor. que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Em outras traduções, e o meu criado será curado. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Amém, irmãos? Amém, Jesus. É isso que o nosso Deus, Ele faz. Esse é meu Deus, aleluia. Aquele homem, ele confiou. Está sendo entoado louvores. Aleluia! Está tendo glória, está tendo aleluia. Mas o principal de tudo aqui é a palavra. Diga, porém, eu não vou dizer que os louvores também envia bênção. Traz bênção para nós, os louvores. Edifica a nossa alma, mas o poder está na palavra. Diga, porém, uma palavra, e o meu criado, ele tinha deixado o moço lá doente na casa. Mas quando ele retornou, se alguém aqui deixou alguém na tua casa enfermo, escute, o Deus que cura, Ele está aqui nessa noite. Eu quero te dizer que Ele está aqui e Ele pode ir lá também, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe. Aleluia. Quem sabe você deixou alguém na tua casa moribundo, você deixou alguém na tua casa enfermo, mas quando você retornar lá, você vai ver o milagre de Deus, você vai ver o poderio de Deus lá na tua casa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu não sei qual é a enfermidade que tem te assolado, mas eu quero te dizer que o Deus que faz milagre, que cura, que liberta, que faz algo extraordinário, Ele está aqui nessa noite. Ele vai fazer o milagre. Aleluia, basta somente você crer. É pelo poder da palavra. Aleluia, diga para Ele, aleluia, vai lá, aleluia, Ele está vindo até mim, mas vai até Ele lá. Diga para Ele, para que Ele não venha. Fala para Ele ficar por lá mesmo, mas de lá mesmo Ele dizer uma palavra. Palavra, camandarabassudanai. Espere, olha aí o que Deus me revela agora. Meu Deus, é mistério de Deus. Quando, aleluia, louvado o seu recado chegou aonde Jesus estava, que Lázaro havia, aleluia, adoecido. Diz a palavra do Senhor que Lázaro estava enfermo. E a notícia chegou até Jesus. Jesus já mandou, aleluia, de imediato o recado para Marta, Maria. Diga para eles, aleluia, que eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficam em paz. Deus já começou a dizer, ficam em paz. Aleluia, Deus. E agora chegaram lá e disseram, aleluia, para eles. Aleluia. Diga para eles que eu irei, que aleluia, essa enfermidade não é para a morte. Aleluia. Essa enfermidade é para a glória do nome do Senhor. Aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. E levaram a notícia para Marta e Maria. Sabe por quê? Porque Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, Jesus te ama, Jesus ama a tua família, Jesus ama o teu filho, ama o teu esposo, Jesus ama a tua casa. Você não está aqui em vão. Eu creio, aleluia. Aí a notícia chegou lá, mas o homem, irmão, o coração do homem é turbado. Turbou o coração daquela mulher. E Lázaro morreu.
Depois de 4 dias, Jesus agora ele vem. Chegou a minha hora. Quando a mãe de Jesus chegou e disse, acabou o chuveiro, ele falou, não é chegada a minha hora. A hora não é minha, a hora é do Pai. Aí ele foi lá, porque, aleluia, ele viu que chegou a hora de Deus. Quando ele chegou lá, ele mandou procurar onde está Lázaro. Onde o puseram? Onde o colocaram? Cadê o corpo dele? Chegaram lá e olharam e colocaram ele diante do sepulcro de Lázaro. E ele mandou Lázaro sair para fora. Lázaro, ele ressuscitou depois de 4 dias. Quem sabe agora você não tem entendido o que você está passando, mas lá na frente você vai entender. O Deus que você serve, ele é vivo, ele está aqui. O Deus que você serve, ele conhece a tua situação, ele sabe a tua causa. Aleluia, tira a pedra nessa noite. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra da falta de fé. Diga nessa noite, eu tenho fé. Eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Aponta para o teu irmão e diga, você pode. Todas as coisas. Naquele que te fortalece. Dá uma salva de palmas bem além para Jesus. Jesus está neste lugar. Jesus está. Ele está neste lugar para te dar vitória. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Jaqueline já louvando a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado, aleluia. Quem está feliz, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Deus querido. Pior que sabe disso, né? Pior que sabe disso, tá aí. Tá aqui. Glória a Deus. Tem glória a Deus? Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ele já se faz presente aqui nesta noite. Eu creio. Porque aonde há 1 ou 2 ou 3, onde no nome do Senhor Jesus, Ele se encontra no meio. Aleluia. E Ele vai te abençoar nesta noite. Aleluia. Sabe o que você tem pedido. Aleluias. Aleluia, Deus querido. Aleluia, Jesus. Glórias. Aleluias. Saia deste grande abismo, deste mar de solidão. Deus não te fez pra isso, pra viver na escravidão. Olhe para o céu. Jesus. Ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Aleluia, Deus. Derramou teu sangue puro e por isso eu asseguro. Glória a Deus. Se você crê, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir as portas pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo poder está em suas mãos, pra fazer do fraco forte campeão. Ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Derramou meu sangue puro e por isso eu asseguro. Se você crê, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir as portas pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo poder está em suas mãos, pra fazer do fraco
forte campeão. Aleluia. Abre o coração. Glória a Deus, aleluia. Jesus, encher todo o teu ser. Ele te ama e quer cuidar de você. Glória a Deus. Jesus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Nova criatura em Cristo você será. Vai mudar a tua vida, cicatrizar toda a ferida. Mas que vencedor o Senhor te fará. Pode acreditar, Ele vai abrir as portas pra você. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, tá fazendo um fraco forte campeão. Ele vai abrir as portas pra você. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, tá fazendo um fraco forte campeão. Aleluia! Ele toca no porta se você quer. Igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair. O mal não pode resistir. Todo o poder está em suas mãos, tá fazendo um fraco forte campeão. Aleluia! Um forte campeão. Aleluia! O Senhor quer fazer de você um campeão. Ele te chamou pra vencer. Aleluia, glória a Deus. Olha, os inimigos têm te afrontado, têm lutado contra a tua vida. Saiba que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. O Senhor é contigo. E se você crê nesta noite, Ele já abriu as portas. Eu creio, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Tem glória a Deus, igreja? Olha para o teu lado, olha para o teu mãe e diga: a porta está aberta. A porta está aberta, amém? Tu crê? Tu crê? Tu crê? Eu vou considerar Glória a o Deus. diácono Everton fazer a vontade de Deus, amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Logo depois minha mãe e a Gabi vai louvar e já vai entrar na palavra. Tem glória a Deus? Aleluia. Obrigado. Deus fala do povo de Deus com santa paz de Jesus, amém? Aleluia. Gostaria de deixar um versículo aqui para a meditação da igreja, que se encontra lá em Isaías 43, versículo 1. Já vou estar lendo para não tomar muito tempo da igreja. Aleluia. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Aleluia. Nessa noite Deus está te dizendo que você tem temido, aleluia, as provações, as tribulações, aleluia. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, não temas, Ele vai estar contigo, aleluia, nas horas boas, nas horas ruins, aleluia. Muitas vezes nós temos aí murmurado, temos pedido a Deus, não tem chegado, apenas espere e confie, aleluia, e fique na presença dEle, não saia dos caminhos dEle, porque Deus é bom, o diabo não presta e quem duvida é louco nessa noite. Deus maravilhoso e santo. Eu gostaria de ler de louvar um hino aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso e santo. Aleluia. Aqueles que souberem me acompanhem. Aleluia. Nunca houve noites que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noites
que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverão milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Haverão milagres dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E este rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E as palmas do meu Senhor. Pode adorar a igreja. Tem glória a Deus? Tem aleluias? Quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém, Jesus. Eu vou conceder para minha irmã e para a Gabriela fazer a vontade de Deus, amém? Aleluia. Tem glória a Deus? Salve a igreja que é a paz do Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Perdoa Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Sujo, inimigo vem e mexe contra nós, quer roubar nossa família, mexer nos nossos bens, nos nossos filhos, mas Deus vai entrar com providência nessa noite. Nós somos do Senhor, estamos fazendo a vontade dele. É na noite desse que ele vai entrar nos lares. Meu Deus do céu, aleluia. Em teu nome eu curei. Ah, Jesus, Deus maravilhoso, Pai, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Em teu nome muito. Ah, Jesus, eu te amo, Pai. Eu te adoro, meu Jesus. Devolvi a sua. Meu Deus do céu, aleluia. Transformei noite sombria. Olha aí, meu Deus, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Das trevas pro teu reino.
cortar os pés de ungido. Melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia. É Deus. Aleluia. Tem glória a Deus, igreja? Quem crê que Deus vai acabar agora com essa guerra fria? A gente é que está na guerra, nossos filhos não tem nada a ver, tem glória a Deus? Só que aprenda isso, o prazer do diabo é tocar na família. Só que Deus vai suportar em nome de Jesus, amém? Vou fazer a apresentação dos visitantes nessa noite, amém? Está nos visitando o pastor Marcos, da Assembleia de Deus do Belém, a sua filha Mariana, amém? Tem glória a Deus? Está nos visitando a Alexa, a sua mãe também ali, tem glória a Deus? Está o nosso irmão Álvaro aqui para a glória a Deus. Quem está feliz, diga amém, Jesus. A nossa irmã Silvana, nossa irmã Jéssica, amém? Tem glória a Deus? Nossa irmã Roberta, tem glória a Deus? E a nossa irmã Carol, tem glória a Deus? Como é que a gente vamos receber ele? E o preletor desta noite é o nosso evangelista Oswalmir, amém? Como é que a igreja vai receber ele? Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e nós te amamos assim. Vamos juntos vencer. Deus te ama e nós te amamos assim. Vamos juntos vencer. Amém, igreja? Tem glória a Deus? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos nas mãos de Deus, amém? Tem glória a Deus? Quero orar por os votos, as ofertas, os dízimos, as ofertas alçadas, aqueles que têm e aqueles que não têm, amém? Tem glória a Deus? Tem aleluia? Quem crê que Deus está aqui, diga amém, Jesus. Tudo que você faz é para Deus e Deus te recompensa em dobro, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, pegue aquilo que é de melhor para Deus, amém? E oremos ao Senhor. Soberano, eterno e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aí os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Eu não sei, mas Tu sabe, eu não conheço, mas Tu conheces, ó Deus. Vai visitando, vai trabalhando em especial, Deus. Visita cada lar, a cada família aqui representado, a cada filho que entregamos nas Tuas mãos. Lança por terra, Deus, e confirma a grande bênção, o milagre, a vitória. Abençoa os dízimos, as ofertas alçadas, aqueles que têm, aqueles que não têm. Manda tudo em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Fala em cada coração, revela o culto escondido e faça-se a Tua vontade neste lugar. No nome de Jesus, amém. Amém? Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. não faltará. Não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará. Não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, igreja? Amém? Ainda em pé já receba o salve de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Eu cumprimento a mãe da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Todos felizes com Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus. Estamos gratos ao nosso Deus, essa oportunidade que Deus assim concede. As nossas vidas de podermos estarmos adorando ao nosso Deus, glorificando ao nome santo do Senhor. Quero agradecer a Deus essa oportunidade que Deus assim concede. Agradeço ao pastor Alexandre que nos confiou de podermos estarmos aqui nesta noite para estarmos transmitindo a palavra do Senhor.
Eu preciso bastante de Jesus aqui para nós pregarmos aqui nessa noite, amém, irmãos? Tem algumas pessoas que ainda não são bem conhecedores da palavra do Senhor Deus, mas a maioria daqui são todos conhecedores já da palavra do Senhor. E já estava orando ao Senhor, estava falando com Deus, porque sabemos que é uma das grandes responsabilidades sobre Deus mandou falar para você, amém, irmãos? Amém. Sabemos que é uma grande responsabilidade quando nós encontramos para transmitir a palavra do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus ele vai falar conosco aqui, amém? Precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Todos aqui, irmãos, todos vão sair daqui abençoados, amém? E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar a falar conosco aqui nessa noite. Não invalidando a oração da amada igreja, levanta tuas mãos direitas para cima. Aleluia. Aleluia. Levanta tuas mãos direitas para cima. Aleluia. Feche teus olhos. Abra um pouquinho mais o teu coração. Abra o teu coração. Aleluia. Pede para que o Espírito Santo de Deus venha tocar na tua vida. Pede para ele tocar em você agora. Toca, Espírito Santo. Pede para ele tocar em você. Em nome do teu filho amado Jesus. Pede para ele tocar em você. Pede, irmão. Pede, irmão. Pede aí. Pede aí. Você veio buscar um emprego, você veio buscar uma cura, você veio buscar uma quantia de dinheiro para pagar a conta. Mas o principal aqui é a presença do Senhor. Paulo disse, Senhor, cura a enfermidade que se encontra sobre mim. Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Receba a graça de Deus de Jesus na tua vida. Receba a graça de Deus na tua vida. Você precisa da graça dele para viver. Você precisa de Deus para viver. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não faz nada. Sem Deus você não é nada. Convidamos ele para se encontrar a presença dele mais aqui. Ele quer encher o coração, ele quer tocar no coração aqui. Você já vai 2 horas que você está aqui, você não sentiu a presença dele. Abraçou biquibinácia. Vai tocando aí, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Derrama, Deus, o teu poder. Derrama, Deus, a tua graça. Derrama, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, vem sobre os obreiros, vem sobre os membros. Aonde é o coração quebrantado, aonde é o lugar, habita a glória. Em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus, precisamos do Senhor uma vez mais, Pai. Nos ajuda aqui nesta noite, Espírito Santo. Alabassori, biquiminese, alabranta, alabachebe, alabracai. Sai, demônios! Sai, capeta! Sai, doença! Sai, maldição! Sai, espírito de suicida! Sai toda maldição agora! Toda obra do diabo cai por terra! Toda seta maligna! Todo pensamento ao contrário, sai! Aleluia! Aleluia! Cadê o povo? Glória a Deus, cadê? Você que pode, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Agradeço a vida do nosso irmão pastor Marcos, que nos acompanhou, sua filha, nossa irmã Mariana, nessa noite, a Senhora de Deus. A todos que aqui se encontram, amém, irmãos? Segunda vez que eu se encontro aqui nesse momento. O demônio não vai matar você não, viu, filho? Viu? O demônio não vai matar você não, já saiu fora já. Amém, glória a Deus. O espírito suicida aí já saiu fora já. Aleluia a Deus. Você grande obra na tua vida, viu? Olha, não tenho certeza disso. Eu sei grande obra. Hoje ele começa uma nova história. Eu creio, Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou no meu coração nós vamos transmitir aqui. Jesus, ele tem aqui nessa noite. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, olha aqui, ó, faz favor. Quarto dia da campanha. Uns têm hinos, outros têm profecia, outros têm revelação.
palavra, louvores. Amém, irmão? E conforme Jesus vai revelando aqui, nós vamos falando aqui. Uma das coisas importantes que Pedro, quando ele estava para ministrar uma palavra para aquele homem que estava sofrendo ali, paralítico, ele disse assim: olha aqui para nós, olha aqui. Olha aqui para nós. Ele, olha, o que eu tenho, não tenho. Ele pediu ouro e prata. Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata. Mas ele tinha algo na vida dele que ele tinha certeza que poderia mudar a história daquele homem. Aleluia! É isso que tem que estar, é isso que tem que ser na sua vida. É isso que tem que ser com você. É isso que tem que ser com você. Você tem que ter a certeza do que está com você. Amém, aleluia. Se Jesus está com você, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Meu Deus! E além da tua vida, você pode mudar a vida do próximo ainda. Através da tua vida, pode mudar a vida do próximo. Eu creio. Vamos ler aqui, vamos ler. Salmo 40, irmãos. Eu quero falar aquilo que Jesus colocou no meu coração aqui. Amém, igreja? Amém. Quero agradecer a Deus, aos irmãos, a todos aqui. E o Senhor Deus, Ele vai falar conosco aqui nessa noite. Eu creio. Aleluia. Temos ido falar com Jesus, Ele está vivo, amém? Amém. Glória a Deus. 3 falou amém. Ô, glória! Jesus está vivo, amém? Amém! Vocês não sabiam que Jesus estava vivo? Está pensando que Jesus está morto ainda? Jesus está vivo, Ele está aqui. Eu creio. Amém, aleluia. Até o versículo 5, aleluia. Nós estamos lendo aqui. E depois lá no versículo 17, verso 17, diz assim, ó. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aleluia, Deus! Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Amém, aleluia. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu o quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Amém. Versículo 17, verso 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Amém, aleluia. Amém, igreja? Amém. Podemos assentar, você que pode. Cadê o povo que glorifica a Deus? É uma das coisas importantes sobre a Bíblia Sagrada. E é bem verdade que uma certa feita, Jesus ele se encontrava junto com a multidão e alguns deles estavam com fome. Chegou um momento que eles estavam querendo se alimentar. Mas era muito povo, eram muitas pessoas que se encontravam em volta do mestre para se alimentar. E aonde no qual eles diziam, alguns diziam para o mestre, despede um pouco dessa multidão, que são muitas pessoas, e quase não temos muitos alimentos aqui para alimentar esse povo. E Jesus fez uma pergunta para eles: mas o que tens aí? Eles olharam de um lado e viu um menino com um cesto, 5 pães e 2 peixinhos. Aonde de uma maravilhosa multiplicação que Jesus fez ali. E ele, acatando ali aquele alimento, apresentou-se a Deus,
deu graças ao Senhor e começou a repartir. Aleluia, Deus. Na repartição, o mestre falou assim para ele: separa em grupos de 50 e 50. Vai separando aí. E foi separando seu grupo. E a Bíblia diz que todos se alimentaram daquele alimento. Glória a Deus. Então o que Jesus ele tem aqui para nós, aqui nesta noite, é que todos nós aqui vamos sair abençoados. Aleluia, Deus. Eu não estou falando para apenas emocionar o coração de ninguém, mas Jesus me colocou no meu coração com umas palavras de exortação aqui nesta noite. Manda para sobrar, Jesus. Na igreja, nós estamos ministrando aquilo que Deus colocou no coração. Manda para sobrar, No giro do tema, sabemos que há uma luta travada para todos aqueles que querem se renunciar da tua própria vontade para seguir a Jesus. É uma batalha terrível. É verdade. Quando o homem, ele não quer mais fazer a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade do Senhor. Uma das coisas que a Bíblia diz que quando nós pensamos que estamos ganhando nesta vida, nós estamos perdendo. Quando você pensa que você está ganhando nessa vida, você está perdendo. E quando pensa que está perdendo, você está ganhando. Aleluia, Deus. É verdade que a Bíblia Sagrada nos revela que um povo chora muito nos dias de hoje. Um povo que há de chorar, há de sofrer muitos agora, naquele dia se alegrarão. Aleluia, Deus. Naquele dia se alegrarão. Eu creio. É verdade que a nossa alma, é verdade que nosso espírito, nós choramos, nós gememos, principalmente quando nós recebemos essa palavra. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Deus! É bem-aventurado nós que estamos aqui hoje. É verdade. É bem-aventurado o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho de trás, da frente, para ouvir a palavra. Mas haverá dias que a Bíblia diz que eles terão fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra. Aleluia, Deus! Olha aqui, é de ouvir a palavra. É verdade que o pastor Marcos dizendo aqui que quando através da palavra que aquele criado foi sarado. Então, quando nós nos encontramos abatidos, tristes, desanimados, pensando que não tem mais jeito, mais solução, o que há de nos ajudar, o que há de nos fortalecer é a palavra. Aleluia, Deus! A palavra de Deus é tudo na nossa vida. Eu quero dizer algo aqui para você aqui, ó. Não desista do que Deus tem para você. Eita, Deus! Uma das coisas importantes, quando começamos a relatar sobre a Bíblia Sagrada, eu esperei com paciência no Senhor. Agora, há uma pergunta para mim e para você. Nós temos tido paciência? Nós aprendemos a esperar no Senhor? Meu Deus. Nós não aprendemos, nós vamos aprender a partir de hoje. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia, Deus! Aqui na terra. Então eu quero dizer para você, se aqui na terra Deus prometeu algo para a tua vida, pode passar os céus e a terra. Glória! Glória a Deus! A palavra não passa. A palavra vai cumprir na nossa vida. Deus ele fez a pergunta para Jeremias. Jeremias, o que tu vês, Jeremias? O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia, Deus! Dá para nós entendermos um pouquinho de eu velo pela minha palavra? Você já foi em velório, não foi? Você já velou um corpo de alguém um dia, não velou? Como que você ficou ali? Você não ficou velando ali? Né? No velório, cara. Morreu fulano, morreu um amigo. Morreu um parente. Nós temos que ir ao velório, né? Vamos lá marcar a presença. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que Deus ele vela pela tua palavra para cumprir. Deus ele faz de tudo, irmãos, para cumprir a palavra dele nas nossas vidas, por mais que por algum momento nós venhamos a desobedecer.
para sair dos mandamentos de Deus, do que Deus ele quer de nós. Mas para que venha se cumprir as coisas boas das nossas vidas, as promessas boas, primeiro nós temos que passar pelo amargo. A Bíblia diz assim, ó: do que se queixa o homem? Ele se queixa dos seus próprios pecados. Deus de mistério. Tudo que nós fazemos há um preço a pagar. Olha aí, Jesus. Quer bons ou quer maus. Tudo. Tudo que nós fazemos. Tudo que nós plantamos, nós hamos de colher. É bem verdade que quando nós começamos a observar a Bíblia Sagrada, quando Davi, ele plantou coisas maravilhosas, quando ele se encontrava rei, quando ele se encontrava na batalha, ele consultava o Senhor antes de sair para a guerra. Ele consultava o Senhor e vencia as batalhas, e vencia as guerras. Antes dele sair para a batalha, ele sempre consultava o Senhor. Aleluia a Deus. Mas houve um dia que aconteceu algumas coisas que a Bíblia diz que resisti vós a Deus. Oh Deus, tu és tremendo. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo. Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo. E ele fugirá de vós. Glória a Deus. Sabemos que em uma certa feita houve uma tentação sobre a vida de Davi. Quando ele olhou agora Betseba, do outro lado, ele a cobiçou-a. Ele a desejou-a para si. E a Bíblia Sagrada nos relata que agora, por algumas consequências, por ele ter dado lado à carne, a satisfazer a tua vontade e o teu desejo, houve consequências que veio fazer com que ele viesse a chorar. O que Jesus ele requer, sabemos que Deus ele conhece todos nós, irmão, todos os nossos corações. Uma certa feita, quando se encontrava Jó, no livro de Jó, verso 30, no verso 31, sabemos que quando ele começa agora a relatar, ele começa a se lembrar dos dias bons que ele vivia, quando o povo respeitava ele, quando ele tinha riquezas, quando os jovens se reverenciavam na presença de Jó. Jó, um homem muito rico, Jó, um homem muito respeitado. Mas aí agora Deus ele põe a Jó uma prova. Em um momento em que o adversário dissesse, observasse meu servo Jó, homem temente, íntegro, reto. Aí o adversário fala assim, mas também o que ele tem, quem que não vai ser fiel ao Senhor? Aí é uma provação de Deus para com Jó, para mostrar para Satanás de que, tirando os bens de Jó, Jó ainda não negava o nome dele. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Já já nós vamos entender o mistério aqui de Davi e Jó. Não foi fácil para a vida de Jó, irmãos. Não foi fácil ele ficar ali, obedecendo temente a Deus. Ele orava, ele pedia perdão pelos pecados dos seus filhos para Deus. Uma das coisas importantes que aconteceu tudo aquilo na vida de Jó, que todos nós sabemos. Perdeu os bens materiais, perdeu a família, perdeu os filhos, as filhas, mas ele ficou ali na presença de Deus. Aleluia a Deus. Deus. Que por um momento ele se olhava a si mesmo dizendo, mas aonde eu pequei? Aonde eu errei contra Deus? Para que viesse acontecer isso comigo? O porquê está acontecendo isso comigo? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus não está olhando o que está acontecendo comigo? E a Bíblia Sagrada nos relata que Jó esperando com paciência no Senhor. Aleluia a Deus. E nos momentos mais difíceis da sua vida, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Glória a Deus. Oh, papai. Eu creio.
E um dia ele há de se levantar. É dessa maneira, Deus. Uma das coisas importantes, irmãos, quando Deus ele se levanta ao favor daquele que clama a Ele, independentemente das consequências que nós fizemos contra a palavra, contra Ele, que nós pecamos, pecamos, falhamos, a longanimidade de Deus, o amor de Deus, jamais não vai separar. Infinito, aleluia. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. É verdade que quando começamos a observar que Jó agora ele ficando na presença do Senhor, esperando com paciência. Eu quero dizer uma coisa para você que novamente, não desista do que Deus tem para a tua vida. Aconteça o que acontecer com você. Passa o que passar. Quanto tempo for, não desista. Não abandone Jesus, irmãos. Vamos ser mais francos aqui, vamos ser mais literal aqui. Pode por algum dia você se dar uma escorregada e voltar a beber de novo. Você dá uma escorregada e voltar a fumar um baseado. Você dá uma escorregada e voltar e dar uns... a vontade da carne. Mas não larga de Jesus, irmãos. A Bíblia Sagrada nos relata que Jesus ele veio para salvar. Que Jesus ele veio para curar. Temos conversado com bastantes pessoas aí. Temos conversado com bastantes vidas aí. E o que Jesus ele quer levantar homens e mulheres, irmãos, que entendam o teu próximo. Você que está forte, ajuda o que está mais fraco. Não lança ele para o inferno. Começamos a observar a Bíblia Sagrada. Jó passando um momento difícil. Mas às vezes ele não merecia. Mas o porquê isso? Começamos a observar a vida de Davi. Quantos males aconteceram sobre a vida de Davi, sobre a sua família, como nós conhecemos. Uma guerra, uma batalha. Mas Davi teria errado, Davi teria pecado contra o Senhor. Mas a Bíblia diz agora que Deus ele faz uma pergunta, para Davi. Qual o castigo que ele queria sobre a tua vida? Se era sobre ele cair na mão dos homens, a espada sobre o povo de Israel, ou ele cair na mão de Deus. Ele falou assim: Senhor, se eu cair na mão dos homens, os homens não vão ter misericórdia de mim. Dessa maneira, Você está vendo em quem você tem que confiar? Você está vendo em quem você tem que confiar? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos relata que momentos difíceis passou a vida de Davi. A Bíblia diz aqui que nesta noite, irmãos, Ele vai nos ajudar. Eu creio, Deus. Ele vai nos ajudar. Sabe em que hora? Na hora da tentação, irmãos. Obrigado, Jesus. Na hora da tentação. Obrigado, Pai. Somos bastante crescidinhos aqui, irmãos. Não precisa ficar falando palavras por parábola, por tabela, não. Sabe que hora que vem a tentação da carne? Sabe a hora que vem aquela tentação de você beber uma cerveja? Ou vem aquela tentação de pegar um baile funk? Ou vem aquela tentação das amiguinhas, sabe aquela tentação? É isso aí. Sabe quando vem aquela tentação de você chegar e fazer uma coisa para errar quando o Senhor Jesus ele vai te ajudar? Amém. Mas sabe como Ele vai te ajudar? Sujeitai a voz a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor nos livrará na hora da tentação. A hora que vir a tentação, ore. Clame a Ele. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz que a carne é fraca, o Espírito é forte. Aleluia, Deus. Por isso que a Bíblia diz: andai no Espírito, porque Ele vai nos ajudar. Se nós andarmos na carne, Oh, Jesus. se nós andarmos só fazendo a vontade da carne, não adianta participar de um culto desse pentecostal se
se encher no poder, sair lá fora. Tem alguns amigos esperando já com uma roda lá de cerveja em algum barzinho, alguma lanchonete, algum bailinho. Algum fora bodô depois das 10, depois das 11. Você está aqui para quê? Para quê? Só para dar uma de coitadinho, para chegar aqui e olhar para você, querer abençoar a tua vida? Para Deus abençoar alguém, primeira coisa, Deus tem que achar graça em nós. Aleluia, Deus. Senão Deus não nos abençoa. Pode o profeta querer profetizar o que for, não vai ser abençoado. É dessa maneira. Quer ver só? Quer ver só? A Bíblia Sagrada nos relata com certa feita de um profeta que estava querendo amaldiçoar o povo por estar sendo comprado por ouros, pratas, bronze. Mas só que Deus estava olhando lá de cima, estava achando uma graça na vida do povo. Estava dizendo assim, não, esse povo não merece ser amaldiçoado. Não, esse povo não merece receber o castigo, porque eles estão buscando, eles estão clamando, eles estão orando. Mas a Bíblia diz, irmãos, que uma certa feita havia um povo que buscava Deus. Olha aqui, ó, por favor. Que buscava o Senhor com o teu corpo, com a tua aparência, com as suas lágrimas, chorando para os cantos. Mas o teu coração estava longe. É verdade. Só clamava a Deus pela boca. Quando recebia, saía lá para fora, acabou. Olha aí, Jesus. Jesus, Ele quer que nós colocamos de corpo, alma, espírito e coração na presença. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, quando me buscardes, busca de todo o coração. Tem coração que nessa noite que não está na presença de Deus. Não está! Estás indo, Jesus. Não está! Fala com o teu servo, ouve, Deus. Tem coração que não está na presença de Deus, está lá fora ainda. E Jesus fala assim, coloca-se na minha presença. Aleluia, Deus. Não, eu vou lá só para orar, só para me abençoar, depois não vai nessa conversa não. E por mais que alguém venha querer abençoar, se não tiver na palavra, na posição que Deus quer, não vai receber a bênção. Aleluia, Deus. Não tinha como Deus abençoar o povo adorando a Deus estranho. Mas uma das coisas que Deus ele sempre requeria no povo é do que o quê? Que buscasse a presença dele. Que clamasse a Ele com sinceridade. Sim, meu Deus, aleluia. Uma das coisas importantes quando João Batista ele pregava sobre o arrependimento. Vamos se arrepender. Vamos nos converter ao Senhor. Vamos todos nós. Não é 1, 2, 3, 4, 5 não. É todos nós, irmãos. Quando começamos a observar a Bíblia, quando Neemias começou a orar a Deus. Neemias ele se colocava, ele estava numa posição na casa do rei. Ele estava com um copeiro, ele estava com um momento ali muito importante na vida dele, financeiramente falando, materialmente falando. E o povo estava lá, se destruindo, se pecando, se errando contra a vontade do Senhor. Mas quando ele ficou sabendo como estava o povo, o que ele fez? Ele foi orar. Aleluia, Deus. Ele foi clamar. Ele se colocou junto com o povo, Senhor. Nós pecamos contra ti, Senhor. Papai. Como Davi, como Daniel, ele foi para orar. As orações foi a mesma. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. É, Deus. Glória a Deus. É verdade. Deus lindo, Jesus. Ele ama o pecador. Somos pecadores, irmão. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado, ele já pecou. Olha aí, é verdade, Deus. Somos todos pais, somos dependentes de Deus, todos nós aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Não tem que alguém ficar apontando, você errou, você pecou, você fez. Não, é todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Aleluia, Deus. Todos nós somos. Uma certa feita, quando Jesus agora designou os seus discípulos para estar anunciando a palavra, teve alguns que não recebeu a palavra. E um dos seus servos ficou agora irado, ficou atacado, ficou nervoso. Se é no nosso tempo de hoje, tipo assim, aqueles uns que quer quebrar na paulada, na bordoada. Mas ele disse assim, Senhor, nós estávamos ali em tal bairro, ali na Vila Assis aqui, Vila Hortência.
Estão pregando o evangelho lá e é o seguinte, o povo lá não aceitou sua palavra não. O senhor quer que nós façamos que nem a oração de Elias aqui? Que manda fogo do céu e consuma tudo eles lá? Eu creio que Jesus até deu uma risadinha aqui. Vocês ainda não me conhecem, vocês ainda... Eu não vim para condenar o mundo. Olha aqui, ó. Jesus ele não veio para nos condenar, mas ele veio para nos alertar. Aleluia, Deus! Ele veio para nos ajudar. Jesus. Ele veio para nos ajudar. E onde é que nós estamos precisando da ajuda de Deus? Aonde é que nós estamos precisando da ajuda de Deus? Qual é o milagre que você precisa? Não é tanto uma porta de emprego aberta. Não é tanto a cura de alguém. Não é tanto a libertação. Mas pode ser aquilo que está no teu coração para você liberar o perdão para alguém. Glória a Deus, aleluia. Jesus dizendo a sua palavra, qual é mais fácil dizer? Paralítico, toma a tua cama, levanta e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Aleluia! Tem pessoas que precisam perdoar alguém. Olha aí, Jesus. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Tirou-me de um lago horrível. Pôs um cântico novo na nossa boca. Glória a Deus. Onde nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos adorando, nós estamos louvando. Aleluia, Deus! É bem verdade, irmão, que Deus ele tem as suas palavras, Ele sabe como falar nessa noite aos nossos corações, para nossas vidas. É bem verdade que a Bíblia diz que todos aqueles que buscam a Deus, de nada se faz falta. E nós já estamos abençoados financeiramente, estamos. Deus já abençoou, já preparou, já financeiramente. Amém, aleluia, Deus. Que Deus já curou alguém, já curou. Amém, aleluia. Que Deus abriu a porta de emprego, já abriu a porta. Amém, Glória a Deus. Eu creio, Deus! Que Deus abriu a porta de emprego, já abriu a porta de emprego, já tinha escrito. Oh, eu creio. Deus, amém? Que pessoas libertas, não, já recebeu, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Se você já recebeu o teu milagre, já recebeu, acabou. Oh, Deus poderoso. Papai. A Bíblia diz assim que tudo quanto nós pedimos, olha aqui, ó, no nome dele, crendo nós recebereis. Eu creio que eu estou pregando aqui. Glória a Deus. Eu creio que você vem aqui buscar uma bênção, você vai Aleluia, Deus! Mas tem algo que Deus ele requer de mim e de você, irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Sabe o que é? É confiar nele. A Bíblia diz que quando agora, no verso 17, Aleluia. sou pobre e necessitado. Tem pessoas pobres aqui nessa noite ou não? Aleluia! Cadê os pobres aqui nesse lugar? Cadê? Glória a Deus! Aleluia. Tem pessoas que são ricas, entendeu? Não às vezes financeiramente. Tem pessoas que pensam que são ricas, veja espiritualmente. Não precisa mais de orar, de jejuar, de se colocar na presença de Deus. Não precisa mais de se arrepender, não precisa mais de se humilhar na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado os pobres de espírito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pobre de espírito é aquela pessoa que sempre está precisando da presença do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles lhe darão o reino dos céus. Aleluia, Deus! Porque eles serão fartos. É um povo, nós somos um povo, irmão, que sempre estamos precisando da presença de Deus. Se não, irmão, nós não estávamos buscando Ele todo dia, clamando a Ele. Nós estamos aqui hoje, é terça-feira, né? Hoje, terça-feira, temos culto aqui. Amanhã, quarta, se tiver uma tarde da bênção, você está lá. Se tiver um culto à noite, você está lá também, porque você precisa da presença de Deus. Aleluia, Deus! Você tem que estar necessitado dEle. E a Bíblia diz que quando você busca Ele, no tempo certo, a bênção vem sobre nós. Eu creio, Deus! Até mesmo por alguns momentos que nós se colocamos com o coração endurecido, não querendo a presença do Senhor, mas mesmo assim Deus ainda Ele nos quer. Eu creio! Obrigado, Deus. No nosso tempo da ignorância. Olha aqui, ó. Antes de você aceitar Jesus, antes, quando alguém vinha falar de Jesus para você, evangelizar,
Quando alguém ia falar que Jesus tinha uma grande obra na tua vida, o que você respondia? Pense em você mesmo. Glória a Deus! Eu com meus 23 anos, 15 bocados de pedra, reformo, casa, dinheiro, se miséria, carro, mulherada, praia, pá. O camarada veio falando de Jesus pra mim, eu bati um tiro na boca dele, vai sair fora. 17 anos no crime, nas drogas. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Mas Deus, Ele tem os seus meios, irmãos, de trabalhar. Aleluia a Deus! Ele sabe como nos acolher com os braços dele. A Bíblia diz que a palavra dele, pastor Alexandre, é como um anzol que está no nosso nariz, ó. Olha aí, Deus. Vai dando corda, vai soltando linha. A hora que Jeová puxar... Oh, coisa linda, Jesus. É verdade, Deus. Eu vi uma situação quase que meio pior na minha vida. Eu não sei como você estava. Onde eu andava, as pessoas queriam me matar. Tanto investigador, como traficante, como polícia, não, de onde fosse. Dessa maneira, Jesus. Quando eu falei com uma pessoa, eu falei assim, eu acho que eu vou parar com tudo, vou começar a ir para a igreja, arrumei tanto inimigo na minha vida, que eu nunca sabia que tinha tanto inimigo assim. Aleluia, Deus. Aí chegaram o recado até a minha mãe, e chegaram até meus irmãos, e chega para um, chega para outro. Na época lá do Mineirão, Nova Esperança, Lilu, Tanguá, Laranjeira, Doutora Regi, Filha Helena, Viraram. Só quebrada boa. Eu fui me preparar do meu lado. Aí quando chegou até o ouvido da minha mãe, me dizendo, e eu enterrado na droga que se encontrava. Aí quando chegou no ouvido da minha mãe, falou assim, ó, o Zomir está procurado de morte. Não sabemos quem é, mas tem muitas pessoas querendo matar ele. Só por causa que eu tinha falado que eu ia parar com tudo e ir para a igreja. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. É contra o espírito, contra as potestades. E nós só vencemos ele como? Orando. Dessa maneira. Jejuando. Buscando a Deus. Eu te adoro, meu Jesus. Confiando no Senhor. Sabe por que você está vivo hoje? Por mais que Deus ele permitiu algumas situações, para você foi ruim, para você foi péssimo. Mas para ele foi bom porque você está aqui hoje. Por isso que eu te amo, Jesus. Obrigado. Eu te amo, meu Jesus. Por ter me Não tirado. foi bom passar, não foi bom. Essa vida assim. sido Mas aconteceu para que você pudesse estar aqui hoje. toda honra e toda glória pertencem a ti. Já viu aquele provérbio que os dias maus trarão os dias bons? Glória a Deus. Os dias de choro, os dias de tristeza, nos trará alegria. A Bíblia fala, irmão, quando a mãe está gestante, a mulher sabe disso. Quando a mulher está grávida, quando vai dar a luz do seu filho, aquela dor, aquele desespero, aquele grito, mas quando a criança está no braço, Glória a Deus. esquece da dor. Glória a Deus. Esquece da dor que passou. É, Deus, obrigado, Senhor. Esquece de tudo. Dessa maneira, Jesus. Passando um momento difícil, um momento amargo, mas quando vem a benção, meu Deus, você até esquece do que a prova você passou. Fala, meu Deus, que vitória. Meu Deus, que bênção. Aí a Bíblia diz que Paulo dizendo numa das suas cartas que esse peso de tribulação, essa grande tribulação, essa grande angústia, essa grande tristeza, trouxe para mim agora um peso de alegria. Aleluia a Deus. Um peso de glória, um peso de paz. Sou pobre e necessitado. Jesus ele quer que nós esperamos nele. Glória a Deus. Jesus ele quer que você espera. Aleluia. Daqui para frente, escuta aqui um negócio. Rejeita as amizades com rodinhas de cervejas na beira de mesas. Rejeita. Jesus mostrou claramente que é. Mostrando aqui, ó. A lanchonete, redondo assim, a mesa.